Em 7 de outubro, há mais de 2 anos, o mundo se chocou com imagens do Oriente Médio. Militantes palestinos do Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas e fizeram mais de 250 israelenses reféns. Esse atentado foi o maior massacre de judeus desde o Holocausto e o maior ato de terrorismo palestino da história, além de ser um dos atentados mais sangrentos da história em geral. Em resposta, autoridades de Israel lançaram uma grande operação militar contra militantes do Hamas na faixa de Gaza. E não só uma operação, mas uma guerra inédita em escala desde as guerras árabe-israelenses do século XX. Mas, apesar da superioridade total do exército de Israel em termos organizacionais, numéricos e técnicos, esse conflito ainda está longe de ser concluído. E, além disso, ele acabou se tornando o detonador de uma série de outras guerras que já mudaram significativamente a situação no Oriente Médio e na Ásia Ocidental como um todo. Hoje vamos analisar as mudanças geopolíticas que já ocorreram na região do Oriente Médio nos últimos 2 anos. E como foi dito, a guerra ainda não terminou, minhas avaliações serão de caráter intermediário. Vamos analisar uma série de questões importantes que, à primeira vista, não são muito perceptíveis, mas nem por isso deixam de ser relevantes. Israel ainda não conseguiu destruir o Hamas, o que levou à guerra com o Irã. Por que muitos países europeus de repente defenderam a Palestina? Trump ajudou Israel? Qual é o futuro que espera a faixa de Gaza? Claro, vamos prestar atenção aos acordos que foram assinados em Sharm el-Sheikh. Meu nome é Semion, do canal Mega Show Televisão, e mais uma vez voltamos ao conflito árabe-israelense. A guerra mais longa. Continuação. Vou começar por outro lado. Após a invasão em grande escala da Rússia, vários especialistas ucranianos afirmaram que a Ucrânia está destinada a seguir o destino de Israel e precisa se tornar o segundo Israel. Caso contrário, não será possível conviver com um vizinho tão agressivo e traiçoeiro. No espaço informacional, Israel era constantemente citado como um exemplo ideal de um Estado moderno, de alta tecnologia e, ao mesmo tempo, democrático, que está em constante estado de guerra, mas ainda assim é extremamente bem-sucedido, rico e até socialmente orientado. No entanto, ao analisar mais de perto, a tese de que Israel vive constantemente em estado de guerra é mais um clichê. Aparentemente, isso foi criado por pessoas que entendem de forma extremamente superficial a especificidade do conflito do Oriente Médio. Israel vive há quase 80 anos em constante prontidão para a guerra, mesmo que os conflitos sejam curtos. A primeira guerra árabe-israelense de 1948 a 1949, chamada Guerra da Independência de Israel, durou pouco mais de 1 ano. Além disso, boa parte desse tempo foi ocupada por tréguas curtas, permitindo que as partes descansassem, reunissem forças e se reagrupassem. As demais guerras duraram só alguns dias. A Guerra dos 6 Dias de 1967 já é um clássico da arte militar, mostrando como alcançar objetivos estratégicos com poucos recursos e em curto tempo. Ela também se tornou um exemplo de planejamento militar eficaz, alto nível de preparação e profissionalismo tanto do comando quanto do corpo de soldados das Forças de Defesa de Israel. A Guerra do Yom Kippur, 6 anos depois, teve menos sucesso para Israel. No entanto, ela durou só 20 dias e até pouco tempo era vista como a última guerra de Israel contra estados. Os demais conflitos armados foram basicamente operações antiterroristas contra a Organização para a Libertação da Palestina, Hezbollah, Hamas e outros grupos. Eles geralmente duravam algumas semanas, no máximo alguns meses. Assim, durante quase toda a história da existência de Israel, vigorou o princípio básico de guerra curta, mas paz longa. Uma vitória rápida sobre o adversário garantia anos, se não décadas, de relativa paz e oportunidades para desenvolvimento pacífico. Esse período de estabilidade era normalmente utilizado de forma eficaz por Israel para fortalecer suas posições, modernizar e reequipar suas forças armadas, além de enfraquecer seus adversários por meios não militares. Um exemplo disso pode ser a eliminação do físico nuclear iraniano Mohsen Fakhrizadeh em 2020,
Portanto, já é visível a olho nu que a guerra atual é fundamentalmente diferente de todas as anteriores no Oriente Médio, principalmente por sua duração. Como escreveu há 2.500 anos o estrategista chinês Sun Tzu no Tratado sobre a Arte da Guerra: se a guerra se estende, as armas se desgastam e o ânimo dos guerreiros cai, pois conflitos longos levam ao cansaço, desmoralização e menor motivação dos soldados. Guerras prolongadas geram altos custos com exércitos, suprimentos, armas e transporte, enfraquecendo a economia e causando problemas internos. Não há nada a acrescentar aqui. Agora vamos extrapolar tudo o que foi dito para Israel. Israel, em essência, é um país pequeno, do tamanho da região de Lviv, sem grandes recursos, e praticamente toda a economia israelense é baseada no setor de serviços. A OTAN é a primeira a sofrer com combates prolongados. Israel conta com o forte apoio dos Estados Unidos, cuja ajuda tem permitido conter muitos problemas financeiros. Mas o que os Estados Unidos não podem compensar são as perdas humanas, que aumentam a cada dia. Infelizmente, essa é a característica de todas as guerras prolongadas. E essa é a primeira mudança tectônica que já ocorreu no Oriente Médio e que só continua a se agravar. Perdas de reputação. A segunda e mais notável mudança é que, nos últimos 2 anos, Israel sofreu perdas irreparáveis de reputação, que, essencialmente, mudaram radicalmente a atitude em relação a ele de muitos dos principais países do mundo. Desde a proclamação de Israel, o Ocidente, especialmente os Estados Unidos da América, geralmente o tratava de forma amigável e com simpatia. Em grande parte, essa atitude se explicava pelo sentimento de culpa que as sociedades ocidentais sentiam pelos horrores cometidos durante o Holocausto. Não só os alemães, mas muitos outros europeus, incluindo noruegueses, dinamarqueses, holandeses, belgas, franceses e italianos, também colaboraram. Mais tarde, quando Israel começou a conquistar vitória após vitória, a simpatia por ele passou a ser justificada pelo fato de atuar como uma espécie de bastião da civilização ocidental em meio ao mundo muçulmano, considerado estranho. E também havia o fator da Guerra Fria, quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas apoiava os árabes, e seus aliados apostavam em Israel como o único contrapeso eficaz à influência soviética nessa região. A longa guerra em Gaza mudou radicalmente a opinião pública no Ocidente, especialmente na Europa Ocidental. Nos primeiros meses após o atentado de 7 de outubro, a esmagadora maioria dos europeus e americanos apoiava sinceramente Israel. No entanto, o enorme número de vítimas entre a população civil palestina, de acordo com os dados mais recentes de organizações internacionais, 60 mil civis morreram em consequência das ações de Israel, provocou críticas severas e generalizadas em todo o mundo. A destruição da infraestrutura em Gaza e a grave crise humanitária agravam a situação. Esses sentimentos de protesto são mais visíveis entre migrantes de países islâmicos como sírios na Alemanha, líbios na Itália e argelinos na França. Também houve mudanças nos sentimentos entre os jovens europeus, especialmente entre aqueles que seguiam ideias liberal-esquerdistas e socialistas. Houve uma troca dos principais argumentos: do direito de Israel à autodefesa para a preservação da vida dos moradores de Gaza. O apoio aos palestinos cresce e as ações de Israel passam de criticadas a abertamente condenadas por governos. Isso se manifesta em protestos em massa, no aumento dos sentimentos anti-Israel e até mesmo em um antissemitismo desenfreado. E o auge de todos esses processos foi o reconhecimento da Palestina como Estado independente no Reino Unido, França, Canadá e Austrália. Assim, 157 dos 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas reconhecem a Palestina. Apesar de tantos reconhecimentos, eles não têm valor prático, pois a Palestina não reúne todas as características de um Estado. No entanto, essas decisões foram tomadas especificamente para provocar ao máximo Israel. E como a cereja do bolo, a emissão pelo Tribunal Penal Internacional de um mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, sob a acusação de crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos no território da faixa de Gaza. Essa decisão é especialmente controversa, considerando que um ano antes foi emitido um mandado de prisão semelhante contra Vladimir Putin. Foi atribuído um sinal de igualdade entre o líder israelense e o Führer do Kremlin.
Nos Estados Unidos, maior aliado de Israel, a situação também não é simples. E embora no nível internacional seu apoio pareça inabalável e Israel continue recebendo em prioridade as mais modernas tecnologias, armas e munições americanas, dentro da própria sociedade americana ocorreu uma divisão profunda. Os apoiadores do Partido Democrata, que tradicionalmente defendem valores liberal-esquerdistas e globalistas, criticam cada vez mais Israel por uma resposta desproporcional aos árabes palestinos, defendem um cessar-fogo imediato e até mesmo a suspensão da ajuda militar. Na primavera de 1924, estudantes protestaram em todos os campi universitários contra a operação militar de Israel e apoiaram os palestinos. Esses protestos muitas vezes viravam distúrbios e vandalismo. Além disso, a situação se agrava pelo fato de que uma parte significativa do eleitorado do Partido Democrata é composta por migrantes e seus descendentes, incluindo a população muçulmana, cujo número está em constante crescimento. Esses sentimentos influenciam a posição das elites árabes. Assim, entre o círculo da ex-vice-presidente Kamala Harris, havia muitas pessoas que abertamente simpatizavam com a Palestina e os palestinos, como Greenberg Cole, David Seaton, Júlio Rodrigues, Leila Elabet. Sim, claro. Após a chegada ao poder do pró-Israel Donald Trump, a situação se estabilizou um pouco e os protestos pró-Palestina foram reprimidos no âmbito da política anti-imigração. Mas a posição interna para o presidente republicano não desapareceu. E não há dúvida de que o fator palestino ainda surgirá em novas batalhas eleitorais, especialmente na véspera das eleições intermediárias para o Congresso, que devem ocorrer em novembro do próximo ano. No final das contas, nos últimos 2 anos de guerra no Oriente Médio, houve uma mudança significativa na opinião pública das sociedades ocidentais, que já levou a um enfraquecimento substancial do apoio internacional a Israel e até mesmo a um certo isolamento diplomático. Tudo flui, tudo muda. Claro, as elites europeias e americanas inicialmente entendiam que a operação de retaliação de Israel na faixa de Gaza inevitavelmente levaria a grandes baixas entre civis. Afinal, havia fatores bastante objetivos para isso. Em primeiro lugar, a enorme densidade populacional. Em uma área com cerca de 40 quilômetros de comprimento e 9 de largura, viviam pelo menos 2 milhões de pessoas. Por isso, em combates de rua, era impossível evitar a morte de muitos civis desde o início. A expectativa era uma vitória rápida e esmagadora de Israel, como nas guerras anteriores, pois, como se sabe, os vencedores não são julgados. Vamos analisar por que um dos exércitos mais fortes do mundo não consegue derrotar um pequeno grupo de militantes após 3 anos. Esta já será a terceira mudança na situação do Oriente Médio. O segredo está no fato de que a guerra moderna se torna extremamente difícil para o lado atacante devido aos métodos de defesa cada vez mais avançados. Isso se manifesta agora durante a guerra na Ucrânia, mas é ainda mais evidente no exemplo da guerra na faixa de Gaza. Isso apesar de Israel ter total superioridade aérea, em armamentos e em efetivo, e o exército de Israel ser considerado invencível nas últimas 5 décadas. Mas apesar de todos esses fatores, nos últimos 2 anos, a tarefa estabelecida pelo primeiro-ministro Netanyahu de destruir o HAMAS e tomar o controle da faixa de Gaza ainda não foi cumprida. E isso apesar de o território da faixa de Gaza estar completamente bloqueado desde o início e os militantes não terem nem força aérea própria, nem veículos blindados, nem mesmo artilharia. No entanto, o HAMAS, apesar de ter sofrido grandes perdas, ainda continua resistindo, utilizando uma rede extensa de túneis, drones e minas. Claro, pode-se pensar que Israel avança tão lentamente para evitar grandes perdas entre seus soldados. Ainda assim, elas existem e, segundo a mídia ocidental, já são sensíveis para o exército. Mas mesmo levando esse fator em consideração, o fato de que Israel ainda não conseguiu capturar Gaza é realmente surpreendente. Isso mostra, mais uma vez, que qualquer outra guerra terrestre no futuro também, muito provavelmente, seguirá um roteiro semelhante. Um avanço lento e estagnado, apenas nas palavras. Claro, se ambos os lados estiverem preparados para uma luta longa, apesar das enormes perdas e das oportunidades perdidas. Primeiramente, é importante notar que, por anos, os Estados Unidos adotaram no Oriente Médio políticas para evitar uma coalizão anti-Israel entre países islâmicos. A diplomacia americana explorou eficazmente as contradições entre eles, como o confronto religioso entre xiitas iranianos e sunitas do mundo islâmico.
As ambições imperiais de Erdogan se chocavam com os interesses das monarquias do Golfo Pérsico. Além disso, entre essas próprias monarquias petrolíferas existiam contradições, muitas vezes baseadas na concorrência pelos mercados de venda de energia, como, por exemplo, entre o Catar e a Arábia Saudita. Dessa forma, era garantida a segurança estratégica de Israel em nível geopolítico. O auge desses jogos internacionais engenhosos de Washington foram os famosos Acordos de Abraão, assinados no final de 2020. Sua conclusão foi, de fato, o triunfo dos esforços diplomáticos de Trump em seu primeiro mandato, ou melhor, de seu então secretário de Estado, Michael Pompeo. Por exemplo, Israel assinou tratados de paz e estabeleceu relações diplomáticas com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos. Esse fato foi um avanço extremamente importante no caminho para superar o isolamento diplomático de Israel no mundo árabe, pois até então apenas 2 países muçulmanos reconheciam a independência de Israel, Jordânia e Egito. Ao chegar ao poder, Biden continuou essa política. Iniciou-se a preparação para o grande acordo do século entre Israel e a Arábia Saudita, maior país árabe. Um dos pontos-chave do acordo era o conceito de 2 estados para 2 povos, que previa a criação de uma Palestina independente. Mesmo que não fosse para agora, o plano pelo menos não empolgava as elites israelenses. No entanto, ao menos não se opunham abertamente, achando razoável trocar a segurança atual por uma forma política abstrata em um futuro distante. No geral, é um bom negócio. Porém, o ataque do HMAS em 7 de outubro de 2023 enterrou esses projetos promissores. Em Israel, o apoio aos partidos de extrema-direita que exigiam a eliminação física do HMAS aumentou drasticamente, enquanto a parcela dos que apoiavam a ideia de coexistência entre um Estado judeu e um Estado árabe caiu ao mínimo. Netanyahu declarou repetidamente que Israel nunca aceitará a criação de um Estado palestino que inclua a faixa de Gaza, além de anunciar o objetivo de estabelecer controle militar direto sobre a faixa por tempo indeterminado. Isso significou que Israel rejeitou publicamente a ideia de 2 estados, enfraquecendo os esforços diplomáticos dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. Naturalmente, a morte de civis em Gaza agravou ainda mais a situação, e não apenas porque as ações de Israel causaram enormes destruições e vítimas entre a população civil. Não menos importante foi o fato de que o poderoso exército israelense ainda não conseguiu derrotar de forma eficaz a resistência de um inimigo que é muito inferior em número e em nível técnico. Isso levantou para muitos no Oriente Médio dúvidas razoáveis sobre se Israel é realmente tão forte quanto se pensava. Na verdade, essa é a 4ª mudança significativa. 12 dias que não mudaram nada. No entanto, ainda é cedo para descartar Israel, e um exemplo disso pode ser a recente guerra de 12 dias com o Irã, que é única em muitos aspectos. Pela primeira vez desde 1973, Israel lutou não contra organizações terroristas, mas contra um Estado soberano, então foi uma guerra verdadeiramente clássica. Pela primeira vez, os Estados Unidos intervieram diretamente no conflito do Oriente Médio, realizando ataques com mísseis e bombas contra instalações nucleares subterrâneas importantes no Irã. Os Estados Unidos nunca haviam lutado com Israel, apenas forneciam dinheiro, armas, equipamentos e informações. Pela primeira vez, o principal teatro de operações militares não foi em terra, mas no ar, já que Irã e Israel não têm fronteira comum, então tudo foi decidido por ataques de mísseis e drones. Falando objetivamente, a vitória tática foi de Israel, pois conseguiu sucessos militares evidentes a curto prazo. Primeiramente, os planos do Irã para criar armas nucleares sofreram grande dano e o programa nuclear foi atrasado por meses ou até anos. Também foram destruídas instalações militares, fábricas, linhas de montagem de mísseis e drones, além de postos de comando importantes. Além disso, o sistema de defesa aérea multinível de Israel, com o apoio ativo das forças americanas, demonstrou altíssima eficiência, interceptando a esmagadora maioria dos mais de 500 mísseis balísticos e 1.000 drones, mais de 90% foram lançados pelo Irã. As perdas de Israel são mínimas, 28 mortos, especialmente considerando toda a escala do ataque iraniano.
No entanto, é aí que reside o paradoxo desta guerra. A vitória estratégica foi do Irã, e você não ouviu errado. Sim, o Irã, não Israel. Afinal, o objetivo fundamental de Israel não foi alcançado e consistia nada mais, nada menos do que derrubar o regime político vigente no Irã e substituí-lo por um mais amigável em relação a Israel. Nem Netanyahu nem outros políticos de seu grupo esconderam que contavam com a ira popular e uma revolta da população insatisfeita contra a ditadura islâmica. Porém, isso não ocorreu. O regime dos ayatolás mostrou resiliência e nem vacilou. As inúmeras vítimas civis apenas uniram ainda mais a sociedade iraniana e as pessoas potencialmente perigosas para as autoridades foram imediatamente reprimidas. E após o fim das hostilidades, o líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, declarou vitória sobre os sionistas e os Estados Unidos da América, o que elevou significativamente o prestígio do regime no mundo islâmico. Sobre os danos ao programa nuclear do Irã, embora relevantes, não são fatais. Os dados das inteligências indicam que parte dos estoques de urânio enriquecido sobreviveu, e o ataque de Israel motivou Teherã a acelerar novos avanços nucleares. Ao que tudo indica, é apenas uma questão de alguns anos até que o Irã retorne ao nível anterior à guerra. Dessa forma, a vitória de Israel pode acabar sendo uma vitória de pirro, já que as mudanças geopolíticas de longo prazo tendem a favorecer o Irã. E se o nível de coesão e a capacidade de adaptação continuarem, não está longe o dia em que o mundo terá mais um estado nuclear. Esse é, sem dúvida, o pior pesadelo para qualquer israelense. Então, o que foi assinado no Egito? E por fim, vamos falar sobre o que foi assinado em 13 de outubro no mundialmente famoso resort egípcio de Sharm el-Sheikh. Ou, mais precisamente, vamos formular a pergunta: será que o mundo, segundo Trump, vai funcionar? À primeira vista, essa reunião organizada por iniciativa do presidente americano parece muito sólida e confiável. Além dos Estados Unidos da América, 3 países muçulmanos com grande influência na região, Egito, Turquia e Catar, também atuaram como garantidores do cumprimento do acordo. O último, aliás, é aliado e financiador do Hamas. Mas eis o problema. Na assinatura final do acordo de cessar-fogo, as próprias partes em conflito estavam ausentes. Os representantes do Hamas e de Israel, embora tenham participado das negociações, recusaram-se de forma demonstrativa a assinar esse acordo, o que já diz muita coisa, embora, na verdade, nem houvesse um acordo de fato. A cúpula em Sharm el-Sheikh resultou na assinatura de uma declaração de paz em Gaza, mas não de um acordo. Uma declaração. Isso não passa de uma declaração de intenções sobre seus planos e não sobre quaisquer compromissos concretos assumidos e prazos para seu cumprimento. Então, o papel assinado no Egito parece algo muito pouco sério e a ausência de compromissos diretos das partes em conflito torna esse documento extremamente vulnerável a mudanças políticas internas e revisionismo. Isso fica claro pela declaração de Netanyahu de que o exército de Israel ficará em Gaza até o desarmamento total do HAMAS. Declarações como essas indicam claramente a manutenção de divergências fundamentais sobre o destino pós-guerra da faixa de Gaza. Este acordo, a menos que existam protocolos secretos adicionais, concentra-se apenas no cessar-fogo e na troca de prisioneiros entre Israel e o HAMAS. Mas deixa de lado a questão mais difícil, o futuro político da faixa de Gaza e da própria condição de Estado palestino, sem um plano claro de administração de Gaza, de reconstrução da infraestrutura e, principalmente, sem um consenso internacional sobre o status jurídico da Palestina. Qualquer cessar-fogo será só uma pausa, já que o HAMAS manteve seu poderio, os combatentes não foram desarmados e seus líderes dizem que é apenas uma pausa tática, não uma derrota. A cúpula também demonstrou a manutenção de profundas contradições regionais. A recusa de Netanyahu em comparecer, os rumores sobre a ameaça do presidente da Turquia, Erdogan, de boicotar o encontro caso ele estivesse presente, assim como a falta de qualquer clareza em relação a outros atores regionais como o Irã, Hezbollah, Houthis do Iêmen, etc. Eles enfatizam que os acordos de 13 de outubro são apenas um acordo local sobre Gaza e não um pacto abrangente de paz para todo o Oriente Médio. As tensões entre Irã e Israel, além da instabilidade no Líbano e Síria, seguem impactando o cenário regional. Na verdade,
Esse acordo no Egito se tornou uma ação de autopromoção pessoal de Donald Trump, voltada para posicioná-lo como um pacificador. Se esse cessar-fogo durar pelo menos alguns anos, então será possível afirmar que o acordo funcionou como um analgésico, que aliviou temporariamente o sintoma agudo da guerra em Gaza, mas de forma alguma curou a doença crônica do conflito árabe-israelense. Afinal, toda a história anterior do Oriente Médio ensina que uma paz confiável e duradoura não é apenas um documento assinado, mas um processo interminável de vontade política e busca de compromissos mútuos. Enquanto essa vontade não se tornar dominante, a região seguirá condenada a períodos de calmaria seguidos inevitavelmente por novas tempestades. Tchau a todos!